Olá, sejam todos bem-vindos à série Como Interpretar as Escrituras. E o tema do nosso estudo de hoje é a unidade das Escrituras. A Bíblia confirma que o que foi escrito nela não veio de homem, mas de Deus. Isto é o que chamamos de inspiração. O conteúdo é divino, não de alguns seres humanos, ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus, como está escrito em 2 Timóteo 3, verso 16. Foi por meio de santos homens que Deus enviou as suas mensagens, e elas foram escritas sob o cuidado de Deus. Por isso que na Bíblia não existe contradições em seu texto, porque ela é uma unidade, mesmo tendo sido escrita ao longo de um período de 1600 anos. Por 40 escritores. Mas como já afirmamos aqui, o autor é um só, e não é o ser humano, é Deus, o Deus que nunca falha. Pois bem, para deixar mais claro, vamos ver o que aconteceria com a Bíblia se ela tivesse problemas de contradições e erros históricos. Em primeiro lugar, a Bíblia perderia sua autoridade, ou melhor, nunca teria tido autoridade alguma. Assim sendo, não poderia ser a palavra de Deus e, por certo, seria uma iniciativa daqueles homens que a escreveram. Eles teriam feito pela própria inteligência e raciocínio. Se assim fosse, ao longo dos tempos, teriam escrito não a Bíblia, mas como muitos dizem, uma espécie de colcha de retalhos, uma confusão de assuntos que não se correlacionariam. Se fosse assim, a Bíblia nunca seria compilada como um único livro. Ela nem existiria. Mas, e mesmo assim, tendo Deus como autor, a Bíblia tivesse contradições ao longo do texto. Como seria então? Seria pior ainda. Isso provaria que Deus não é infalível e que não haveria um ser infalível no universo. Não só nós aqui no planeta Terra, mas o universo inteiro estaria perdido. Com o tempo, sofreríamos uma espécie de desmantelamento, destruição ou caos total. O diabo teria razão quando dizia que não deveria obedecer a Deus, pois afinal Deus seria apenas mais poderoso do que o diabo, não um ser infinito. Enfim, nem mesmo a sua mensagem escrita aos homens teria confiabilidade, logo a Bíblia também não seria confiável, e Deus não seria um ser infinito em seus atributos. Eu particularmente prefiro acreditar que Deus é o autor fundamental da Bíblia. Podemos admitir uma harmonia e unidade básicas em todos os livros sagrados nas principais questões ensinadas pela Bíblia. Essa base de unidade é derivada pela inspiração divina. Até aqui sabemos que a Bíblia é uma admirável unidade e podemos também deduzir que Deus é perfeito, tanto pelo fato de ter criado o universo perfeito e também pelo fato de ter escolhido dezenas de homens e inspirados por meio do Espírito Santo a escreverem um texto harmonioso. Você conhece algum outro texto ou literatura com tais características no mundo? Não existe. Algo parecido se deve dizer em relação ao Antigo e Novo Testamento, ou seja, o que foi escrito antes de Cristo e o que foi escrito depois dele. Um não pode anular o outro, isso é inadmissível. Se o Novo Testamento anulasse o Antigo, como dizem muitos evangélicos, então o Antigo Testamento teria sido um texto provisório, sendo que a lei de Deus foi escrita originalmente no Antigo Testamento. Se fosse ela anulada, a lei, pelo Novo Testamento, então o Deus que escreveu a lei seria igual aos seres humanos que precisam a cada hora revisar os seus conceitos e as suas crenças. Assim, ele não seria um Deus que muda ou que nunca muda, um Deus perfeito, mas seria um Deus menor do que isso, não perfeito, ou melhor, imperfeito. Talvez fosse muito bom, mas não infalível. Podemos agora tomar duas conclusões. A Bíblia é produto de um Deus perfeito que é infalível, por isso a Bíblia é perfeita em sua unidade. E por ser a Bíblia uma unidade e perfeita harmonia, apesar dos 40 escritores ao longo de mais de
1 milênio e meio, existe um Deus perfeito, e a Bíblia testemunha disso. A Bíblia é produto de um Deus perfeito. Louvado seja o nome de Deus pela unidade das Escrituras Sagradas. Como cristãos, podemos crer na unidade das Escrituras Sagradas. Que a palavra de Deus seja uma bênção na sua vida no dia de hoje. Se você gostou do tema de hoje, deixa aí o seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amanhã nos encontraremos aqui novamente para estudarmos mais um tema da série Como Interpretar as Escrituras. Fiquem com Deus!